Olá, galerinha, tudo bem? Eu estou aqui com vocês nesse horário de redação para informar que a partir de agora eu também vou dar aula de redação para vocês, certo? Estou muito honrada com essa possibilidade, muito feliz, né? Espero estar à altura aí do trabalho da professora Karine, que é uma professora maravilhosa, e a gente vai se divertir muito nessa matéria. Vamos poder trabalhar com o texto de diversas formas, música, filme, fazer vários tipos de produção textual diferentes, inusitadas. Vamos nos divertir muito nessa matéria, tá? Bom, ao receber o conteúdo aí da segunda unidade, eu percebi que vocês têm um conteúdo específico definido para trabalho, teste e prova. O teste ainda nós não marcamos, mas não está muito longe. Porém, eu senti a necessidade de rever o conteúdo que será cobrado no teste, começar aí a ver novamente esse conteúdo que será cobrado no teste, porque assim, eu entendo que se eu vou aplicar uma avaliação em um aluno, eu tenho que ter explicado esse conteúdo para esse aluno, né? Então, assim, eu sei que ele foi explicado já pela professora anterior, porém eu tenho que sentir a segurança que eu expliquei aquilo que eu vou cobrar no teste. Então, a gente vai meio que rever aí, a título bem de revisão mesmo, o que é artigo expositivo, para a gente dar continuidade aí aos nossos conteúdos que serão cobrados no teste de língua portuguesa, certo? Bom, vamos lá. Artigo expositivo. Vamos ver aí do que se trata, o que é artigo expositivo. O que é um texto expositivo? Também chamado dessa forma. O texto expositivo é aquele que apresenta informações sobre um objeto ou fato específico, descrevendo e enumerando suas características. Remete à ideia de explicar um assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento que se pretende apresentar. Então, deve-se permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Então, quando a gente fala de texto expositivo, a gente está falando de um texto que a finalidade dele é explicar sobre alguma coisa, algum conteúdo, algum fato, alguma questão, da forma mais clara possível, com imagens, gráficos, textos e etc. Certo? Isso que é um texto expositivo, quando expõe de forma clara sobre um determinado assunto, certo? O texto expositivo, ele apresenta informações sobre um objeto ou fato específico, uma descrição e enumera suas características. O texto deve permitir que o leitor identifique claramente a ideia central do texto. O texto expositivo deve ser abrangente e deve ser compreendido por diferentes tipos de pessoas. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, se eu quero falar sobre o Covid-19, eu vou fazer um texto onde tem aí causas, sintomas, características, prevenção, imagens aí do vírus aumentado aí microscopicamente falando. Eu vou querer colocar depoimentos de especialistas, colocar imagens, os números, né, os percentuais, os gráficos do que está acontecendo hoje em dia. Então eu vou utilizar aí de várias informações para montar esse texto expositivo, que a finalidade dele é expor algum assunto, explicando, fazendo com que se entenda tudo a respeito dele, certo? Bom, então a gente pode dizer que o texto expositivo tem como uma das principais características expor informações, né? Tem uma linguagem clara, verbos no presente e predomínio da terceira pessoa. Tem aí nessa tabelinha ainda o conteúdo sobre seminário, mas é uma coisa que a gente vai rever na próxima aula, que será cobrado no teste também, e eu senti por bem que eu deveria reexplicar para vocês esse conteúdo que será cobrado no teste, para eu entender melhor como é que vocês estão processando isso aí, tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo de um texto expositivo, para vocês entenderem do que se trata melhor. Esse texto chama-se Pipa. Vamos ler? Eu vou enviar para vocês esse texto aí fora da aulinha para vocês lerem também comigo.
pipa, papagaio ou quadrado. O nome pode ser diferente, mas o brinquedo é sempre o mesmo. Um pedaço de papel, varetas de bambu, cola e linha. Com certeza seu pai, avô e bisavô brincaram de empinar pipa e ensinaram seus filhos e netos a montar uma. Infelizmente, um brinquedo que já proporcionou alegrias para milhares de alunos e crianças está se transformando numa arma capaz de machucar ou até mesmo mais de uma pessoa, matar uma pessoa. Isso porque alguns adultos e crianças insistem em usar cerol, uma pasta feita com cola de madeira e vidro moído na linha, ou seja, transforma a pipa aí numa coisa muito perigosa, muito cortante, né? Quem usa esse tipo de artifício acredita que o divertido é cortar a linha da pipa dos outros, justificando que pipa no céu não tem dono. O problema é que a brincadeira muitas vezes termina mal. Segundo o promotor Maurício Ribeiro Lopes, 4 pessoas morreram em 1996 por acidentes com cerol. Este ano, até fevereiro, 2 pessoas já haviam se ferido com essas linhas. Em geral, as vítimas são motoqueiros que têm seu pescoço gravemente ferido pelas linhas cortantes. Olha o perigo. Vamos lá, concluindo o texto. Além de machucar e até matar outras pessoas, as crianças que usam linhas com cerol acabam cortando as próprias mãos. Algumas chegam mesmo até a perder parte dos dedos, adverte o promotor. Para ele, é importante que as crianças saibam que usar cerol pode ser muito perigoso para elas e para os outros. Bom, é um exemplo aí de texto infográfico, né? É um tipo de texto que ele traz em si informações sobre determinado assunto. Percebam que no texto que a gente usou como exemplo, é um texto que traz informações precisas sobre a pipa, dados, informações, questões relevantes. É isso que é um artigo expositivo, certo? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse conteúdo, por favor, me chamem no WhatsApp, né? Não fiquem com dúvidas. Quando tiver alguma dúvida, não tire, não duvide, né? Pergunte. Então, eu vou passar aqui no aplicativo da escola, junto com essa aula, um exercíciozinho extra aí do conteúdo da aula de hoje, para ver como é que vocês estão lidando com esse conteúdo aí, certo? Qual é o nível de conhecimento de vocês, para a gente dar sequência aí aos conteúdos da segunda unidade que a professora passou aí agora para minha mão, tá bom? Então, por hoje é só, a gente se vê na próxima aula, pessoal.